Vamos estar orando aqui, não é? Colocando assim, nossa mente agora nesse intervalo de culto CENIB, numa concentração aqui. Deus, nosso Pai, queremos agora, Pai, que a nossa mente descanse nisso que vamos estar aqui aprendendo. Que nossos pensamentos não fiquem vagando em coisas que fizemos ou teremos que fazer, em preocupações, nada fora da Tua vontade para agora em nossas vidas. E que a Tua palavra na nossa vida possa frutificar, que não seja só conhecimento, mas seja vida realmente. Em nome de Jesus, te entregamos esse tempo, amém? Vocês tiveram uma tarefa para casa, com um bom tempo para fazer, não foi isso? Sim? Cadê o sim animado? Animado, não é? E qual foi o primeiro princípio de vida plena que nós vimos? Qual foi o primeiro princípio? A nossa autoimagem ajustada àquilo que Deus diz, não é? Aquele plano de Deus para a nossa vida, a nossa identidade em Cristo, a nossa capacidade em Cristo, a tudo que em Cristo já conquistamos. Então esse foi o princípio. Primeiro, número 1. O segundo princípio que foi entregue para vocês na aula passada, que nós vamos dar continuidade hoje, é a nossa consciência limpa. Diga, consciência limpa. Que significa uma consciência pura, né? A consciência, ela é parte da nossa vida. E ela precisa estar pura, porque não tem vida plena na sujeira. Fala para quem está do seu lado, não tem vida plena na sujeira. Então agora, eu quero que você, com a sua tarefa de casa feita, faz assim para mim, todos que fizeram a tarefa. Ótimo. Não formem, por favor, grupo com todo mundo que não sentou num grupo, ninguém fez a tarefa. Sai daquele grupo, porque não dá para compartilhar se a tarefa não está feita. Então, nós vamos ter agora uns minutos para vocês em grupo de 5. Grupo de 5 não é 1, não é 2, não é 3, não é 4. Grupo de 5, compartilharem. Não precisa ler os versículos. O que vocês vão compartilhar? A primeira parte da tarefa, que diz assim, benefícios da consciência limpa. Vocês leram os versículos e foram tirando benefícios, não foi isso? Então agora nesse grupo, vocês vão compartilhar esses benefícios. Não é uma coisa longa, demorada, cada um vai falando um benefício. Vão compartilhar fatores que afetam positivamente a consciência. Tá bom? Então, podem formar os grupos agora. Quem terminar pode compartilhar os fatores que afetam negativamente também a consciência. Muito bem. Agora, aquilo que, claro, que é a leitura dos textos para quem não tinha feito ainda, o seu estudo pessoal, aquele que você vai se concentrar, ler tudinho, você vai estar fazendo em casa. Mas nesse momento agora, eu vou começar aqui com o grupo do Carlos Henrique. E eu vou pedir, vocês podem compartilhar aqui com a gente alguns benefícios que vocês encontraram. Você pode falar letra A, letra B, não precisa ler toda a referência. Da consciência limpa, pode compartilhar A, B e C. Na nossa letra A aqui, nós colocamos que a consciência limpa proporciona proximidade com Deus, né? Aproxima de Deus. Na letra B, quer compartilhar, Kelly? Uma fé sincera. Nascer mais mansidão e respeito. Mais mansidão e respeito. Alguém encontrou, obrigada, grupo do Carlos. Alguém encontrou mais algum benefício no ponto B e no ponto C que vocês queiram compartilhar? Levanta a mão aqui. No ponto B, lá em 1 Timóteo, uma consciência limpa. Teremos mais amor, não é? Então, a consciência limpa, quando a nossa consciência está limpa, isso também faz com que o amor se manifeste de forma mais livre na nossa vida. Isso também é um dos benefícios da consciência limpa que esse grupo encontrou aqui. E no C, na letra C, Janaína, o que o grupo de vocês encontrou como benefício? Quando a gente tem a consciência limpa, os que falam mal de nós ficam envergonhados. Muito bem. Isso está relacionado a quê, gente? Ao nosso testemunho.
não é? A consciência limpa não tem pecado. Está tranquilo, o pecado que tinha já foi confessado, abandonado, perdoado. Então isso mantém a gente com um bom testemunho. Aproveitando aqui o grupo do Vitor, a D, a E e a F, o que vocês encontraram de benefícios da consciência limpa? Pode você mesmo ser o porta-voz aqui do grupo. A letra D, quando temos a consciência limpa, nós recebemos tudo o que pedimos. A letra E, a consciência limpa, ela fala sobre o testemunho, ela nos dá tranquilidade em relação ao nosso testemunho. E a letra F, consciência limpa, ela nos deixa feliz porque ficamos sem culpa, não temos culpa. Não ter culpa traz tranquilidade, não é? Ele usou o termo ali felicidade, tranquilidade, ambos estão certos ali. Na letra D, não é? A confiança de sabermos que nossas orações serão atendidas. E na letra E, teremos bons resultados porque estamos no caminho certo. Tudo isso é benefício da nossa consciência limpa. O grupo aqui do pastor Mário, a letra F, G e a letra G e H. Na letra F, Salmos 32, 1, 4, nós colocamos confiança e justiça de Deus. Perdão, acho que essa já foi falada, né? Letra G, Hebreus 9, 14, o perdão de Cristo. E letra H, 1 Timóteo 1, 18, 19, não perder a fé, a ausência de desânimo. Vocês estão vendo quantos benefícios? Por que consciência limpa, obrigada, tá? Por que consciência limpa consta como um dos princípios para a vida plena? Consciência limpa significa aquela consciência em que a gente não está devendo nada a ninguém. E não devendo nada a Deus. Então essa lista de benefícios, a gente tem que estar ali, ó. Esse último grupo aqui falou, qual foi o termo que vocês usaram para dizer que a gente não naufraga na fé? Não perde a fé, não desanima, não tem aquele pecado que pesa nos ombros, não é? Pecado não confessado, não resolvido, que pesa nos ombros e faz com que muitas vezes a fé esmoreça. Agora, nesse grupo aqui, quem que pode estar compartilhando? Pode ser você. Compartilhando alguns fatores que afetam positivamente a nossa consciência. A letra A eu coloquei derramamento do Espírito Santo, né? Peraí, vamos botar mais assim. Isso. A letra B eu coloquei a palavra de Deus, né? Que enche nosso coração, enche a nossa capacidade de pensar, de agir. Espírito Santo, colocaram aí, vocês encontraram isso? Que o Espírito Santo, ele afeta positivamente a nossa consciência. Por quê, gente? A Bíblia fala que quem guia a gente a toda a verdade? Quem convence o homem do pecado? Então, o Espírito Santo, ele afeta totalmente e positivamente a nossa consciência, porque é Ele que nos dá o discernimento e entendimento daquilo que está certo, daquilo que está errado. E depois eles compartilharam ali palavra de Deus. O que vocês encontraram aqui na C, na D, na E? Bom, na C nós colocamos o temor de Deus, né? Na D, encorajar os irmãos uns aos outros. E na letra E, em Hebreus 5, meditar constantemente na palavra. Muito bem. Meditar constantemente na palavra, estou lendo de baixo para cima. Comunhão, encorajamento. E na letra C, ele botou ali a presença. A gente pode colocar a luz de Cristo. A luz de Cristo na nossa vida, não é? Na letra F, obedecer às autoridades afeta positivamente a nossa consciência. Vamos ouvir aqui com o grupo da Letícia, o que vocês encontraram que afeta negativamente a consciência? Uma das principais coisas são os frutos da carne. E nisso entra a hipocrisia, corrupção dos bons costumes, raiz de amargura, perca de ânimo, cega o nosso entendimento, nos aprisiona. Pode compartilhar os dois próximos. A B. Mente cauterizada. E na C, vivemos na carne, longe de Cristo. E a D, corrupção dos bons costumes. Muito bem. Vocês pegaram aí tudo que esse grupo pesquisou? Viver pela carne,
afeta negativamente a consciência. Ensino contrário à palavra de Deus vai influenciar negativamente a nossa consciência. Letra C, ser dominado pela satisfação da carne. E o grupo concluiu ali com mais companhias que vão afetar toda a nossa vida. Embora muita gente diga de pé junto que não tem nada a ver, mas a Bíblia diz que tem, que nós recebemos influência direta e indireta das pessoas que nós andamos, das pessoas que nós convivemos. Esse grupo aqui já falou? Não? Tá. O grupo aqui do Gerson, vocês podem concluir para a gente o que o grupo pesquisou? Fatores que afetam negativamente a consciência, letra E, F, G, H, I. A gente colocou a ausência de autocontrole ou de domínio próprio, se afastar da graça de Deus e ser tomado pela amargura, pelo rancor, a falta de perdão, né? Quando você se afasta, você está sonegando essa graça sobre a sua vida e sobre a vida do outro. Tá, essa é a F que eu acabei de falar, tá? Se afastar da graça de Deus e ser tomado pela amargura, pelo rancor. A G, cegueira espiritual por conta de pecados não confessados e suas consequências. A H, cegueira provocada pelo sistema mundano, uma mente embrutecida, um entendimento cauterizado. E aí, culpa e condenação pelos pecados. Naí, algumas pessoas encontraram, obrigada. Naí, algumas pessoas também encontraram medo, não é? Medo pelo pecado, culpa pelo pecado, não é? Um desequilíbrio, uma desestabilidade emocional e física devido ao pecado. Quando a gente para e vai para a palavra de Deus, vocês perceberam a riqueza aqui da pesquisa? Quanto que a gente tem realmente parado, né? Parado para pegar a palavra de Deus. E eu falo que tem pepitas ali, que nós somos os mineradores, nós somos aqueles que vamos encontrar essas pepitas de ouro. Parar, realmente ir para a Bíblia, ler, não entendi, ler de novo, não entendi, ler o versículo anterior, ler o versículo que vem depois, para estar tendo um entendimento e tirando um proveito para a nossa vida. A gente está aqui falando sobre consciência limpa, sobre consciência pura, porque com a falta de consciência pura, a gente não vai viver vida plena. E vocês viram aí quantas coisas podem interferir na nossa consciência. Agora, um minutinho mesmo, para quem quiser no grupo ali compartilhar o que mais chamou a sua atenção entre esses benefícios, entre fatores que influem positivamente, fatores que incluem negativamente a consciência. 1 minuto para alguém do grupo falar ali o que impactou você sobre isso agora de manhã. Muito bem. Que vocês levem para casa essa reflexão aí durante toda a semana. Vamos voltar para o lugar rapidinho aqui para a gente ir para a segunda parte da nossa aula, por favor. Quero que você coloque a mão assim na sua mente, na sua cabeça, e diga assim: a minha consciência tem ação direta em tudo que eu faço, em tudo que eu sinto, e na vitória ou derrota da minha vida cristã. É sério, é profundo. A gente carrega algo dentro da gente, que é a nossa consciência, que a gente não pode ignorar, que a gente não pode deixar para lá, que a gente não pode fingir que não está ali, porque senão a nossa vida vai ser travada e a gente vai querer vida plena em tantas outras coisas e não vai encontrar, porque a vida plena, aos olhos de Deus, e como o ser humano foi criado para desfrutar dessa plenitude, passa totalmente pela nossa consciência, por aquilo que está ali de certo e aquilo que está ali de errado. Quero ler aqui para você aqui, 2 Coríntios 1:12. Está ali na sua apostila, referência, você não precisa anotar, que já está aí anotado. Eu só quero ler esse versículo que diz, Paulo falando: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade,
provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Eu quero ler de novo. Quando a gente lê um versículo da palavra de Deus, é tanta riqueza num versículo só, que a gente tem que criar o hábito de ler várias e várias vezes. Então, pegue agora na segunda leitura o que você não pegou na primeira. Esse texto está ali na introdução, antes dos exercícios dessa apostila da aula passada. De novo, 2 Coríntios 1,12, Paulo falando. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo. De que de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. A nossa consciência tem que dar testemunho de que nós estamos sendo conduzidos no mundo com santidade. Diga, santidade. Aí a nossa sinceridade vai ser fruto de uma santidade. Fala para quem está do seu lado. A sinceridade tem que ser resultado da santidade. A sinceridade tem que ser algo que aquilo que a gente fala e faz tem que ser o fruto daquilo que está dentro da gente, da nossa vida, de como a gente vive. Perceberam essa conexão? Eu quero dar um minutinho agora para você fechar o seu olho. E talvez você precise terminar esse exercício em casa. Mas eu quero que você pense assim, Deus, como está a minha consciência? Espírito Santo de Deus, tem algo que eu estou convivendo que está tirando a minha santidade. Tem algo que está impuro na minha mente. Tem alguma condenação. Tem algo que que não se alinha à palavra de Deus, que está fazendo parte da minha vida. E ou eu não estou percebendo, ou eu estou fingindo que eu não percebo, ou eu não quero enxergar, porque simplesmente eu estou numa zona de conforto. Deus nos deu uma consciência para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para que a nossa consciência possa estar limpa diante de Deus. Consciência limpa diante de Deus é Deus, sonda-me e vê se há algum pecado em minha vida que eu não abandonei. Porque eu me recuso a viver com a minha consciência suja. Com a minha santidade manchada. E com a minha vida plena, incapaz de ser vivida ou experimentada. Você pode estar abrindo seus olhos? Eu quero ler o que está em Atos 24:16, que diz assim, por isso procuro sempre, repita comigo, procuro sempre. Agora vamos falar, procuro. Quando? Diga, sempre. Então, de novo, procuro sempre. Conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. É contínuo. Fala para quem está do seu lado, é contínuo. É sempre, é todo dia. É o tempo todo, é igual louça de casa de mãe. Todo dia, o tempo todo, limpa, e todo dia tem que estar limpando. A nossa consciência, a gente tem que estar todo dia, o tempo todo. Diante de Deus e diante dos homens, conservando limpa. E conservar limpa requer uma ação. Como que vocês mantêm, homens, os carros limpos? Como? Mulheres, como que vocês mantêm o carro limpo? Limpando. Né? Como que a gente mantém o nosso olho limpo? Limpando. Acorda de manhã, tem que lavar, né? Remela. Limpando, conservar, a gente tem que limpar. Esse tem que ser o rumo da nossa vida todo o tempo.
aqui na apostila, eu quero que você vá só para aquela introdução do negrito, eu quero só revisar o que eu falei bem rapidinho no fundo da aula passada, não dessa que você ganhou agora, dessa que você fez exercício. Eu quero frisar com você que tem áreas afetadas por impureza da nossa consciência. Não pense que se a sua consciência está suja e você é um cristão, que só você vai ser afetado por isso. Aliás, só você já é muito, porque você deveria ser muito importante para você mesmo. Porque você é para Deus. Mas além de afetar você, vai afetar o seu relacionamento com Deus, vai afetar a sua família, porque não vai jorrar de você, o Espírito Santo não vai ter liberdade para se manifestar na sua vida com uma consciência suja, sem arrependimento. Então, quem lida com você não vai ter o melhor de você. Vai afetar o seu relacionamento no trabalho, vai afetar na igreja, vai afetar em casa, vai afetar em tudo. Fala para quem está do seu lado, sua consciência vale ouro e a minha também. Eu não vou ler aqui agora, Hebreus 5, 13 a 14, 13 e 14, você pode estar lendo em casa, mas diz que como adultos, não é? Como maduros, nós já devemos aprender a limpar a nossa consciência. Devemos aprender a enxergar o que tem de bom e tem de ruim na nossa vida. É um nível de discernimento. Um nível de discernimento que vai influenciar em tudo que você faz. Tem alguma coisa que barra? Tem alguma coisa que você quer tanto na sua vida que vale a pena entregar a pureza da sua consciência? Não tem nada na minha vida que eu querer mais do que a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Aí agora você pode estar pegando a folhinha que você recebeu hoje, que ela fala sobre que a sua consciência é o que eu já acabei de falar agora aqui, né? Repita, eu e eu mesmo. Primeira pessoa afetada pela sua consciência, diga eu. Primeira pessoa afetada pelo pecado, diga eu. Pela sujeira, eu. Pela culpa, eu. Sou eu. Depois eu com o próximo. Lembra até que na primeira aula eu falei sobre inteligência emocional? É a definição de como eu equilibro, não é? A razão e a emoção e de como eu me relaciono comigo e com os outros. E que agora entenderam, não é? No Paulo Vieira, agora que está se especializando em ensinar sobre inteligência emocional, ele entendeu que isso também inclui o nosso relacionamento com Deus. Aí ele colocou, eu com o próximo inclui eu e Deus. Mas a palavra de Deus diz que eu comigo mesmo também inclui eu e Deus. E aí eu quero que vocês vejam isso aqui agora. Tipos de racionalizações. Coisas que a gente pode ficar racionalizando, pensando, que podem te atrapalhar, tá limpando sua consciência e eu a minha. Vamos lá. Isso aconteceu há muito tempo. Se o Espírito Santo está te fazendo lembrar e aquilo ali está pendente, aquilo ali ainda não teve arrependimento, aquilo ali você ainda não consertou, aquilo ali você ainda não abandonou, você não pediu perdão a Deus, você nunca se arrependeu, você não pediu perdão para quem deveria ter pedido. Então isso é uma racionalização errada. Tá? Fica com a consciência suja porque acha que isso aconteceu há muito tempo, não tem problema. Outro, a pessoa quem eu ofendi já não mora perto de mim, então deixa quieto. Tudo isso é racionalizações erradas, tá? Não certas. É uma ofensa muito pequena, muito pequena. De repente, você acostumou a fazer ofensas muito pequenas com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o namorado, com a namorada. Mas é muito pequena. Compra uma blusa branca nova e derrama nela uma gota de café muito pequena, como você vai se sentir? Agora derrama várias gotas. Várias pequenas gotas ao longo do dia,
ao longo da semana, ao longo do mês. As coisas já melhoraram entre nós. Você vive e convive com pessoas que são tão perdoadoras que você não tem um autoexame para confrontar seu próprio pecado, porque com quem às vezes você convive te perdoa sem mesmo você pedir. Aí o relacionamento está bom por causa da santidade da outra pessoa, não por causa da sua santidade. Não por causa da sua consciência, mas por causa de como o outro leva a vida para agradar a Deus. Outra, é que eu sou muito sensível. Ninguém é perfeito. Eles não me compreenderiam se eu tentasse explicar. Não tente explicar, peça perdão. Vou fazer isso mais tarde. Vou consertar isso mais tarde. Não tenho tempo esses dias. Vou ofendê-lo novamente. Então, para que eu vou pedir perdão? Eles não são crentes. O que eles vão pensar se eu for falar? Tem jovens que fizeram sexo no casamento, sabendo que não deveriam ou não sabendo, e tiveram arrependimento disso mais tarde, quando casados, e tiveram a coragem de voltar lá com seus pais, mesmo sem serem crentes, e pedirem perdão da desonra. Porque muitas vezes não pensaram como que o pai ia se sentir, como que a mãe ia se sentir, como que a família ia se sentir. Simplesmente fizeram o que deu na cabeça. Depois, com o entendimento, sem se preocupar se eram crentes ou não, voltaram lá e pediram perdão. A letra K ali, corrigir as coisas me custará muito dinheiro, dinheiro que eu não tenho. Eu vou ter que chegar lá, eu vou ter que falar, eu peguei esse dinheiro aqui que não era meu, era seu. E se eu falar isso, eu vou ter que pagar e eu não tenho. Escolha A. Coragem, obediência, consciência limpa e um plano para pagamento. Escolha B. Prossiga com a consciência suja. Prossiga carregando sujeira. Prossiga num ambiente onde o Espírito Santo de Deus muitas vezes é barrado de se manifestar. E aí a pessoa fica com ruim e não sabe por quê. Porque está faltando vida plena, porque está querendo ter vida plena no meio do pecado e da sujeira. Com a consciência culpada. Ele estava mais errado do que eu. Não meça o seu pecado pelo pecado do outro. Outra, meus pais não entenderiam. Outro, eu vou deixar o pior para o fim. Não está na hora ainda, porque eu já contei algumas coisas, o pior é para o fim. Gente, esse negócio de pior para o fim é uma desgraça. A gente está lá no aconselhamento, o marido conta para a esposa, olha, eu te traí. Aí a esposa pergunta, chora, sofre, foi só uma vez? Foi. Aí a mulher fica um tempão para se recuperar, para perdoar. Aí depois a pessoa fala assim, não, mas é que eu não tive coragem de contar o resto. Conta tudo. É um sofrimento uma vez só. Não é em doses homeopáticas ali que a pessoa, né, se for o momento, peça ajuda de um conselheiro. Veja como você vai fazer isso. Não solte uma bomba sem a pessoa estar preparada. Tem tudo isso, a gente vai ver aqui no finalzinho. Outro, se me dispõe a não fazê-lo novamente, já não é o bastante? Eu fiz isso aqui, não vou fazer de novo, é o suficiente? Não. Satanás é acusador das nossas almas. Cada vez que você deita com o pecado e dorme, você vai fazer a obra de Deus, com aquele pecado não confessado e não abandonado, ele vai ficar te acusando, ninguém sabe daquilo ali seu. Aquilo ali está escondido. Por isso que está todo mundo assim bonzinho contigo, porque ninguém te conhece de verdade. Isso é acusação. A gente tem um ladrão das nossas almas. A gente tem que ter um parceiro de prestação de contas. A gente tem que confessar nossos pecados para a gente ser sarado e curado. Outro, se eu pedir perdão, vou deixar outros amigos com problemas. Vai rapidinho ali para o final da sua apostila.
Só para eu poder explicar isso aqui. No ponto 7, tem algumas situações em que a gente não pode consertar algumas coisas. Às vezes o pecado é com a gente e Deus. Às vezes o pecado é com a gente e aquela pessoa. Eu estou pensando mal de uma pessoa o tempo todo. Eu preciso chegar para ela e falar isso para ela, gente? Ela nem ficou sabendo? Sim ou não? Não tem necessidade. Por quê? Porque, de repente, ela não tem uma maturidade, ela nem sabia que você só pensou. Então, você pensou, confessa para alguém em oração, fala para Deus, pede perdão a Deus. Tem casos em que você não vai poder consertar com a pessoa porque ela já morreu. Você vai falar com o morto? Não. Então, você conserta falando para quem? Para Deus. Confessa, talvez, para você sentir um alívio do peso daquela culpa. Talvez você precise de um parceiro de prestação de contas para falar aquilo ali, confessar. O outro caso que você não vai conseguir consertar com a pessoa é quando você não acha mais a pessoa. Você não acha, você vai fazer o quê? Pede perdão a Deus, fala: Deus, se um dia o Senhor quiser que eu peça pessoalmente ou por uma mensagem, um telefonema, o Senhor me dá um jeito, um meio de encontrar essa pessoa. E a outra é quando falar com a pessoa, por isso eu pedi para você virar aqui, ó. Se eu pedir perdão, vou deixar outros amigos com problema ou família. Que sentido é esse? Não é esse sentido aqui, é quando uma pessoa... O sentido da letra P aqui, ó, se eu pedir perdão, vou deixar os amigos com problemas, é quando você não quer assumir a sua parte e fica arrumando uma desculpa que vai deixar os outros maus. Entenderam isso? É quando é uma desculpa. Você tem que resolver a tua parte e cada um cuida dele. A gente fez um roubo em 5. Eu não posso confessar a minha parte porque eu vou deixar os outros que estavam lá na minha turminha com problema. Não, você está se enganando para continuar com o seu erro. Isso é diferente do que eu coloquei aqui para vocês na apostila, que é quando falar com a pessoa pode causar um problema ou uma tragédia. Por exemplo, uma pessoa teve um caso com um homem casado e depois, tratando a sua vida, buscando a Deus, se santificando, entendeu aquele pecado, se arrependeu, pediu perdão a Deus, ela vai voltar lá na mulher daquele homem casado e vai pedir perdão para ela? Sim ou não? Gente, pode acontecer uma desgraça. Pode acontecer morte. Pode acontecer uma separação e as crianças ficarem sem pai. Então, se aquilo que eu vou precisar falar com a pessoa, eu posso causar uma tragédia, uma desgraça, uma desunião, estragar, destruir a vida de alguém, eu peço perdão só para Deus. Na dúvida, se aconselhe. Estou na dúvida. Esse caso se aplica? Se aconselhe. Se aconselhe com pessoas experientes em aconselhamento para você não causar desgraça na vida de outras pessoas querendo a sua santidade. Você não é responsável pela reação daquela pessoa que você vai procurar para pedir perdão e limpar sua consciência, para confessar um erro, um pecado. Você é responsável pela sua parte. Diga: minha parte. Esses dias uma pessoa falou para mim: eu não vou pedir perdão porque essa pessoa é orgulhosa, ela não perdoa, ela nem fala que perdoa. De novo, diga: minha parte. Eu e Deus. Minha consciência. Isso acontece muitas vezes com marido e mulher, com amigos, aquela pessoa que cai sempre no mesmo erro, aí para não ter que ficar pedindo perdão da mesma coisa sempre, o que ela pensa? Já consertei com Deus. Porque ela vai pensar assim: eu peço sempre perdão pela mesma coisa, o outro nem quer mais ouvir, peça. Pecou 7, pede 7, pecou 70, pede 70, pegou 700, pede 700. Como obter uma consciência limpa? Eu quero que esse ponto A, 1, 2, 3 e 4, você leia com uma dupla aí do seu lado. Muito bem. O que você vai fazer agora? Vira a folha. Tem o ponto 6, tem o ponto 7, que a gente vai ver ainda semana que vem, a letra B. E tem tarefa para casa, entendeu? Tarefa para casa. Chegou ali nessa tarefa? Tem a tarefa 1, que é um áudio.
de uma palavra aqui do CR, do Ministério Celebrando a Restauração sobre Perdão. Esse áudio é curto, é 30 minutos, é um áudio importante para você ouvir em casa sobre esse tema. Tem a tarefa 2, que é memorizar, não é decorar. Você vai ler, você vai pensar, você vai repetir, você vai ter um entendimento sobre esses versículos aqui, colocando eles ali para ficarem gravados na sua memória, como se você tivesse que dar um recado para uma pessoa falando sobre todos eles. Tá? E aí, volta para frente da folha agora. Como obter uma consciência limpa? Lá no Pedir Perdão, você vai olhar no espelho da Bíblia e você vai conversar com o Espírito Santo de Deus, que vai te guiar toda a verdade e inspirar a sua lista. Então, para casa, você também vai fazer essa lista. Quem você tem ofendido? Para quem que você tem que pedir perdão? Qual que é a ofensa? E aqui tem um modelo, não é? Como você vai fazer essa listinha. Então, isso também vai ser parte da sua tarefa de casa. Olhar no espelho da Bíblia, olhar, não é? No espelho das memórias e ver que talvez tenha coisas mais simples. Talvez foi uma palavra de desrespeito no seu trabalho. Talvez você fique procurando coisas grandes. Eu já fiz isso tudo no Vida Vitoriosa. Mas talvez ontem você já desrespeitou, já ofendeu, já maltratou alguém e talvez esteja tão acostumado que não tenha percebido. Então tem faxinas grandes e tem limpezas pequenas, mas a gente tem que manter limpo, tá? A gente continua na próxima aula, que Deus abençoe, que guarde, que seja um bom domingo na presença do Senhor.